Oiê, gente, boa tarde. Como que vocês estão se sentindo? Deixa eu já chamar a Luna. Pois é, nossa, tá uma batalha. São aqui no vizinho, gente, mas é isso mesmo. Olá, Oiê, Luna! tudo Uhul! bem? Tudo bem, e você? Tudo bom? Eu tô aqui, coloquei minha plantinha aqui de fundo para mostrar, mas eu fiquei escura Ah! agora. Não tá me dando muito Maravilhosa! bem. Espera só um minutinho, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Pronto, melhorou. E aí, como você tá, Uhul! Beatriz? Eu tô ótima, e você? Tô muito bem, agradecer a conexão aí da Camila, que botou a gente na Sim, Camila conexão. tá aqui. Minha querida. Deixa eu te apresentar rapidinho, te apresentar Claro. o tema e vou deixar que você fale e já comece, porque pessoas que estão aqui, né? Eu vou ficar bem no lugar assim, eu sou meio conhecida de falar demais, né? Então, mas hoje, principalmente, eu estou num lugar muito de aprendizado aqui com a Luna. Já militei na UNB em movimentos antiproibicionistas, já estudei políticas de drogas, redução de danos, eu tenho um super de um interesse, mas de uns anos para cá mesmo tomei ali um distanciamento por motivos outros, né? Fui estudar outras coisas, então eu tô super motivada. Lara, eu espero que fique salva, mas a gente nunca sabe, né? O Instagram às vezes é meio maluco, mas eu espero que fique salva. Se a gente não falar também nada que possa nos comprometer, mas acredito que não. Então, assim, esse momento aqui para mim vai ser muito de aprendizado, muito de educação. Então, eu e Luna nos conectamos pela Camila, né, que é a minha amiga aqui de casa mesmo, para falar sobre ginecologia, sobre o uso da cannabis, né, no uso parceiro, uso responsável, com seriedade, para também para o nosso prazer, para a nossa autonomia, para o alívio, sim, de dores. Né? Então, Luna tá morando em Vancouver, uma cidade lindíssima do Canadá, que assim que meu coração fica. A gente conversou um pouquinho antes, né, sobre graduações similares também. Então, aproveitem, desfrutem. Quem quiser fazer perguntas, eu vou ficar de olho nos comentários. E Luna, se apresenta pra gente, fala o que você está trabalhando, o que te move, quem é você. Então, Beatriz, eu, como você disse, eu estou muito nesse lugar aqui, estou trabalhando na indústria, né, de cannabis aqui do Canadá. Mudei para cá nessa intenção de pesquisar cannabis em 2018, bem na transição do quando foi legalizar aqui, né, que foi em outubro de 2018, eu mudei uns 6 meses antes. E eu já estava trabalhando com cannabis no Brasil e essa questão da mulher, né, assim, principalmente das dores que eu tinha e tudo mais, foi o que me trouxe para cannabis num primeiro momento. Então, em 2016, eu fiz uma viagem para a Califórnia que eu conheci um lubrificante de uma marca que chama Foria. E aí, Uhum. depois disso, eu nunca tinha usado nada de cannabis tópico, assim, na pele ou algum outro tipo, a não ser ingerir, né? Tipo, bolo de cannabis, brisadeiros ou Uhum. também de fumar. Então, foi a primeira vez que eu tive que eu tive esse benefício, assim, de experimentar cannabis de uma forma diferente, que não deixa chapado, e foi com lubrificante. E aí, quando eu voltei para o Brasil, que eu não tinha mais, eu comecei a fazer os testes e fazer em casa. E acabei fazendo, dando para algumas amigas. E foi ficando. Eu vendia lá em Salvador também. Acabei vendendo para os amigos dos amigos. Então e aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar, porque assim, eu usei anticoncepcional durante 10 anos.
E, assim, né, todo mundo que usou anticoncepcional, depois que para, entende o motivo porque você deveria ter parado antes. Então, eu Uhum. fico muito triste de saber que eu passei minha juventude com anticoncepcional, assim, dos 20 aos 30. E como isso me atrapalhou e como eu acho que até subjetivamente, assim, nos meus relacionamentos isso de alguma forma me atrapalhou, sabe? Uhum. Inclusive com libido, nossa, com uma série de coisas. E aí foi num curso de ginecologia natural, que eu acho que a gente tem essa história em comum, que eu Aham. fui descobrir um mundo. E foram, assim, 2 dias com uma mulher muito especial que chama Cibele C. Foi em Salvador esse curso. E aí, nesses 2 dias, eu descobri um mundo que ninguém nunca tinha me contado, não sabia que existia. E eu fiquei revoltada, assim. Eu lembro que eu liguei para minha mãe, falei, mãe, tipo, porque todo mundo demorou, tipo, 30 anos para me contar isso, sabe? Porque eu não aprendi isso com 14 anos, assim. Então, e aí a partir disso, eu comecei uma investigação junto com a cannabis, que eu já usava, né, desse jeito. E eu tenho DIU de cobre, que depois que eu parei de tomar anticoncepcional, eu coloquei um DIU de cobre e me dava cólicas, assim, horríveis que eu nunca tinha tido na vida, assim. E Uhum. eu deitava, ficava 2 dias deitada assim e emprestava de um jeito que eu nunca fiquei. E aí eu comecei a investigar principalmente a parte de supositório, que é uma das formas que eu mais uso, assim, que a gente pode falar mais para frente, mas só para dar esse Aham. background assim de como eu vim parar aqui na Massa. indústria da cannabis foi através dessa investigação, dessa parte ginecológica mesmo, dessa investigação que é muito difícil, porque não é prioridade de pesquisa de nenhuma indústria farmacêutica, não é prioridade de médicos. Então, assim, se para os homens, né, com disfunção, né, erétil ou libido de homem, todo mundo é muito preocupado, tem milhões de remédios no mercado, para a mulher não existe nenhum. Então, né? E assim, Luna, eu fiz a graduação em ciência política e depois fui fazer um mestrado em bioética, né? Então, eu estudei muito a questão de testes, experimentos, né? Colocar mesmo um medicamento no mercado, como que isso é feito, enfim, e quais são os interesses por trás disso, né? Então, assim, eu não acredito que a ciência seja neutra, tem muito financiamento de indústria, né, farmacêutica ali também, que vai então na Amazônia, vai no Pantanal, pega uma plantinha, retira as propriedades, não vendem, né, ou colocam valores muito inacessíveis desses medicamentos e tudo mais. E tem essas coisas, né? Eu tenho uma postagem, que foi até uma postagem de avaliação do meu professor de ética em pesquisa. E falando sobre isso, né, assim, quais são as nossas prioridades enquanto vulvas, né, e vulvas politizadas, assim, quais são os nossos interesses de pesquisa? Então, a endometriose, né, que a gente estava até conversando mais cedo, é super desafiador, assim, não tem pesquisa direito, ninguém sabe de onde que está vindo isso, quais são os tratamentos, né, e fala que não tem cura, mas aí trata com anticoncepcional, e aí aquela coisa toda, e essas mulheres com muitas dores, né, as mulheres, assim, que eu já atendi de endometriose relatam dores insuportáveis. Então, como que a gente vai fazendo esse tratamento também? E quais são os interesses? Como que a gente luta por isso? Porque quando a gente fala de ginecologia natural, infelizmente, algumas pessoas acreditam que é abrir mão da ciência. E para mim não é isso. Né? Eu acredito muito nessa construção e nesse tecer de conhecimentos que vão se entrelaçando e sabendo quais são os limites de cada conhecimento, cada saber, Uhum. né? Então, acredito que a ciência moderna contemporânea tem essas limitações, ao mesmo tempo que os saberes ancestrais também têm limitações, e como que a gente vai tecendo isso? Então, às vezes falam, mas não tem comprovação científica. Mas, meu Deus, né? Como que a gente vai ter financiamento para buscar essa comprovação científica de algo ancestral também? Então, como Uhum. que a gente vai intercalando isso? E como muitas vezes os nossos corpos, com vulvas e úteros, são o nosso próprio laboratório.
Então, eu achei incrível que você falou isso, né? Você trouxe isso de que você está na indústria canábica, né? Digamos assim, por uma experiência que você teve. Você vivenciou essa oficina pela oficina, né? Essa porta de entrada, que foi a minha também, e foi a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, como assim? Tipo, passei todos esses anos da minha vida sem saber tudo isso, né? Então, como que a gente acaba usando do nosso pessoal, do nosso corpo, desse instrumento aqui como laboratório, para expandir daí sim para algo mais coletivo da sociedade, algo mais macro e movimentar essa indústria também, né? Então, quais são os nossos referentes, nossas prioridades? Eu acho isso fantástico, assim, eu tô, enfim, fico Né? maravilhada. E é muito, Obrigada é por estar muito. aqui. Ó, eu que estou feliz de te conhecer, de estar aqui com você. Eu tenho uma coisa assim que eu fiquei muito chocada de saber, porque a gente tem tanta desinformação e assim as mulheres, né, antigamente, elas tinham essa coisa de se reunir nas comunidades mais tradicionais e ter troca, né? Então a gente vive numa sociedade que às vezes as mães nem conversam com as filhas. E você não tem assim, é iniciada, né, quando você fica menstruada, você tem essa passagem, né? E que em muitas culturas tradicionais tem um rito de passagem para isso. Então a gente perdeu esses ritos, a gente é iniciado sexualmente com uma proibição muito grande, porque né, a gente cresce, a maioria das famílias, falando não, você não pode transar, você tem que se preservar, isso é proibido, isso é ruim, isso não pode. Então, imagina uma iniciação sexual de uma mulher que aquilo lá é tão proibido para ela. Não tem como isso ser uma coisa boa, tranquila, prazerosa. Então, a Uhum. gente é criado, né, nessa sociedade patriarcal, assim, né, para resumir todos esses problemas sociais que a gente tem. E então, eu acho assim que quando a gente descobre só em 1998 a estrutura física do clitóris. Isso assim me Né, chocou deixa eu muito, assim. Vou até pegar para mostrar, caso tenha alguém aqui. Porque na vulva, né, o Ótimo. clitóris que a gente vê é só essa bolinha aqui, que chamavam do botão do prazer, né? E aí foi em 98, ou seja, muito recente, que descobriram que o tamanho, né, do clitóris é tudo isso aqui. Então ele fica assim, né? E aí o que a gente vê é só a cabecinha dele mesmo, não vê esse corpo, os bulbos, e até o que a gente chama, né, de orgasmo vaginal, orgasmo por penetração, é um orgasmo clitoriano, porque tá mesmo um pênis, um vibrador, sei lá, tá realmente passando aqui pelos bulbos do clitóris, né? E ele estimulado fica maior. Então, é isso, né? É como que a Não, gente e pode isso, trazer. Pode falar, Luna. não, e isso Fala. a gente tem que falar também que assim, o homem já tinha ido na Lua e ninguém sabia como era a anatomia de um clitóris. E outra coisa Uhum, também que isso foi descoberto por uma mulher, né? para Que eu uma acho que isso mulher. é bem importante porque nenhum homem teve Sim. essa curiosidade, né? Até Não, sim, e volta para essa questão do para quê? Para que essa ciência está sendo construída? Para quem? Com quais objetivos? Com quais financiamentos? Então, e ouvindo você falando, eu lembrei agora, né? Quando eu comecei nesse caminho da ginecologia autônoma natural, eram muitas dores. Então a gente falava muito de dor, era uma sobrevivência. Ah, eu busquei a ginecologia natural porque eu sofro muito de cólicas. Eu tenho SOP, eu tenho endometriose, eu tenho enxaqueca com aura, eu tenho uma relação muito horrível com o meu corpo. Então, várias dessas coisas. E quando a gente fala de prazer, né? O prazer também é um super tabu, a masturbação é tabu. Então, são vários tabus, e aí a gente tá falando, né? A gente vai entrar nesse tema, acredito que já já. Mas nessa visão de usar da cannabis também para o prazer, né? Para esse conhecimento, sair desse lugar de que é só dor também. É uma planta que vai resolver todas as dores, mas é que vai dar prazer também, uma autonomia, um autoconhecimento prazeroso. Então, eu acho fantástico. não, é muito. As pessoas normalmente entram, né, nesse mundo da cannabis assim, né, por questões de convulsão, por questões sérias, assim, né, Uhum. câncer. Então buscam esse auxílio da cannabis. Aí eu brinco que eu não entrei pela dor, eu entrei pelo prazer, porque assim, quando você, né, utiliza a cannabis e consegue ter
um orgasmo longo, prolongado, ou um orgasmo múltiplo. E isso é uma coisa que você fala assim, o que está acontecendo no meu corpo? E foi aí que eu fui estudar o sistema endocannabinoide, porque eu falei, tem Aham. muito mais coisa aí do que a gente sabe, né? Ou do que a maioria da população conhece. E assim, falando resumidamente do que é o sistema endocannabinoide, e que eu acho muito importante falar, e eu tento falar desse sistema sempre que eu posso, porque ele é o motivo pelo qual a gente está tendo legalizações no mundo inteiro. O sistema endocannabinoide, ele é um conjunto de receptores espalhados no corpo inteiro, tanto na parte do cérebro, do sistema imunológico e no sistema reprodutivo. E ele é composto principalmente por dois receptores, que é o CB1 e o CB2, e também composto por enzimas que eles sintetizam esses endocannabinoides, que são canabinoides que a gente mesmo produz. E aí a gente tem anandamida, um exemplo desses, que em sânscrito significa bliss, né? É a molécula da alegria. Aham. E ele é um análogo ao THC, porque na cannabis a gente tem os fitocannabinoides. Então a gente tem um sistema que a gente produz os nossos próprios canabinoides, que a gente chama de endocannabinoides, e a gente tem os da planta que conectam nesse sistema. E que isso é incrível, porque assim, ao mesmo tempo a gente tem uma intimidade celular, né? Assim, com as plantas em geral que conectam nos nossos receptores. E é por isso foi estudando, os cientistas foram estudando esses receptores e estudando como é que a cannabis se conecta no nosso organismo, que eles descobriram que existe todo um sistema, assim. Esses dias eu estava falando numa live e essa semana passada, e eu até usei uma ilustração que me veio na cabeça na hora, que assim, você imagina uma cidade à noite com todas as luzes acesas, e aí você olha aquilo e desconhece que tem fios. Então, assim, se você tem algum apagão, algum problema em qualquer lâmpada, você vai tentar trocar a lâmpada. Você não vai imaginar que existe um fio conectando tudo aquilo na cidade. E é mais ou menos isso. Assim, a medicina moderna ela foi pautada num organismo sem toda essa conexão de receptores que é responsável pela homeostase, né, pelo equilíbrio do corpo. E, ao mesmo tempo, o problema nesse sistema que a gente chama de deficiência do sistema endocannabinoide, ele é o que provoca a maioria das doenças que a gente tem. Uhum. Além de auxiliar nessa parte imune. Então, ele é basicamente assim, a chave que liga, assim, ele é o sistema que liga todos os outros sistemas, que na escola a gente aprende. Sistema vascular, sistema digestivo. Só que nenhuma escola de medicina hoje ainda, assim, deve, sei lá, ter meia dúzia no máximo, que fala de sistema endocannabinoide. Então, assim, os médicos formados até hoje, nenhum deles estudou sistema endocannabinoide. Eu até queria saber se alguém souber de algum ginecologista no Brasil que conhece, né, e que receita alguma coisa de cannabis. Eu gostaria de Putz. conhecer, porque até assim, até as ginecologistas mais legais, né, que eu conheço, que Aham. até sigo aqui, não tem muito conhecimento. Por quê? Porque é um estudo muito novo, é um estudo que não tem muito acesso, e principalmente com a barreira de língua, né? Tudo em inglês, então. Uhum. E isso não está dentro daquele sistema de educação da medicina. Então, é uma barreira muito grande que a gente tem aqui que quebrar, né, para esse conhecimento popularizar de alguma forma, Uhum. principalmente em relação aos médicos. Luna, qual que é a sua percepção, assim, porque eu vejo muito isso também, que às vezes até estudam, mas não falam sobre isso, né? É umas Uhum, coisas muito veladas, assim. Então eu conheço algumas pessoas que fazem estudos, mas que jamais vão falar isso, por exemplo, igual a gente está fazendo aqui no Instagram, né?
Porque o Brasil tem toda uma coisa mesmo, assim. Então, por exemplo, na Unicamp, eu vejo que estão fazendo mais estudos com a Sagrada Ayahuasca, com LSD, algo assim, mas parece que a cannabis, né, a maconha causa um negócio, assim. E até mesmo as pessoas mais progressistas, mais abertas, né, acabam entrando num caminho de a gente não pode falar sobre isso, porque daí tem o tráfico, e eu não quero ser a favor do tráfico, né? A gente vai embaralhando as coisas todas. Então, como que a gente pode falar também, né? Qual que é a sua percepção, morando no Canadá, enfim, de como que a gente pode ir trazendo isso, essa prioridade de sim, vamos estudar essa planta, sim, vamos estudar esse sistema trazendo isso, né, a Anvisa e todas essas faculdades, né, na UNB eu não sei, eu não conheço. Como que a gente pode ir trazendo mesmo essa questão da educação, né, da ciência, trazer isso desse lugar também, de cara, que é uma medicina, né? Essa pergunta sua é muito boa, assim, porque esse é o desafio e eu comecei, assim, né, minha formação é em ciências sociais e aí eu fiz meu mestrado na França em antropologia e etnomusicologia e quando eu entrei nesse mercado aqui, como pesquisadora, né, eu comecei a ir em todos os congressos, a procurar tudo, conversar com todo mundo e fazer entrevista e tudo mais. E aí, nesse processo, eu entendi que a chave e que tudo que as pessoas falavam era assim: precisa de mais educação, precisa de mais Uhum. educação. E dos médicos, e das pessoas, e dos adolescentes, da escola, e da própria indústria. Porque assim, é uma indústria que é financiada por muito dinheiro, né? Lógico, um lobby grande das grandes Uhum. empresas, sem conhecimento da planta. E aí foi por isso que eu comecei a fazer a parte de educação. E hoje eu trabalho aqui com a parte de educação. Eu sei que é um trabalho assim ingrato, porque assim é muito tempo, né, para a gente ver um resultado com um trabalho de educação. E aí hoje eu trabalho, né, nessa parte, num dispensário aqui, justamente ensinando ciência da cannabis e pesquisando os produtos, porque a gente também tem que pesquisar. A gente fala muito de THC e CBD, mas a cannabis ela tem 500 componentes. Então é um Uau. universo a ser estudado. é, e a gente tem várias formas de extração. A gente tem, na minha loja mesmo, a gente tem mais de 500 produtos de cannabis. Então, eu acho que isso assim, é um universo que a gente tem que educação, assim, né? Assim, Uhum. a cannabis ela junta, assim, né? Um século de proibicionismo, ele causou esse problema, né? De falta de informação, falta de conhecimento. E junto com isso, assim, agora a gente está tendo que aprender o que a galera no século XIX sabia, porque assim, a cannabis já é usada como medicina há mais de 5.000 anos. Até 1930, nos Estados Unidos, a cannabis ela era responsável por mais de 70% das prescrições médicas. Uau! Então, assim, e esse foi um dos motivos que ela foi proibida, porque a indústria Aham. farmacêutica, ela, né, se levantou aí nesse século, é, no século XIX, não, no século XX, aliás, e nesse período aí, digamos agora aqui de 90 anos, a medicina ela ficou baseada na indústria farmacêutica, que é de isolar componentes, criar sintéticos disso e targets, né? Tipo assim, que tem um direcionamento. Tipo assim, você tem dor de cabeça, então você vai lá, toma uma coisa que vai lá no receptor da dor de cabeça e resolve. E aí, Uhum. só que o corpo humano é um sistema só. Então, assim, isso cria um ciclo vicioso de assim das pessoas comerem muito mal, tomarem medicamento, irem para o hospital, que é uma indústria gigantesca também, e Uhum. depois que melhora um pouco, volta a comer muito mal, e aí a sociedade ela vive nesse ciclo vicioso, e a cannabis é uma forma muito efetiva de quebrar com isso, assim, mas como uma ferramenta, não como uma salvação, que é o que eu sempre Uhum. tipo, tento falar para as pessoas assim Sim. que estão desesperadas, assim, às vezes tem gente que me escreve, ou então tem gente que vai na loja, assim, já tive vários
vários clientes, assim, que até depois eu vou lá no fundo chorar, assim, porque tem umas coisas bem pesadas, assim, de gente que chega, olha, eu tenho um câncer terminal, o que que você me indica para isso? Eu falo, olha, eu não sou médica, não funciona Uhum, assim, existe pouca, mas existe interação medicamentosa, e assim, é uhum, toda uma coisa complexa, assim, né? E as pessoas que estão num estado assim avançado, né, querem uma solução assim, nesse nível, assim, tipo, rápida e que funcione, que ela não precise parar de comer nada. E então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender que a cannabis ela é uma ferramenta muito importante, mas junto uhum, com várias práticas assim também de estilo de vida, que eu acho que é principalmente uhum. isso, assim, e de comida também, principalmente, que é uma coisa que mais gera inflamação no corpo, né? E isso gera doença, assim. Uhum. É, porque isso acontece muito na ginecologia natural, né? Então, assim, eu infelizmente parei muito de falar sobre plantas, eu tenho formação em aromaterapia, estudei muito fitoterapia, porque a gente ainda tá num paradigma que é assim, ah, eu tô com candidíase, eu tô com cólica, passa uma planta aí. E não é assim, né? Uhum. É um outro convite. Então, quando você fala da cannabis como ferramenta, num uso parceiro, é toda essa mudança. Por isso que a gente fala de autoconhecimento e autocuidado, né? Uhum. E numa autonomia mesmo de ser protagonista do cuidado. E o que você, né, nas condições que você tem, pode fazer ali para ser protagonista disso. Então, a gente está nessa criação, né? A mídia coloca muito isso, a indústria de produtos médicos coloca muito isso do milagre. Eu entrei no anticoncepcional pelo milagre, né? Eu tinha muita espinha, tava começando um relacionamento, então, essa aqui é como se fosse mesmo uma panaceia ali em forma de pílula, né? Uhum. Então, pra gente também utilizando, fazendo esse uso parceiro dessas plantas, né, de plantas sagradas, igual você trouxe, gente, 5 mil anos de uso da cannabis, gente, isso é muita coisa, né, então, Uhum. sim, desses usos sagrados, e ir mudando também o nosso paradigma, então, quando você fala de educação, é isso, né, como que a gente vai se Uhum. educando para fazer o uso também dessas plantas, nesse nível mais amplo, e também de ter, por exemplo, isso, imagina, chegar uma pessoa falando de câncer terminal, e não existirem médicos, né, que trabalhem com a cannabis, que estejam ali Uhum. direcionando pesquisas, isso, poxa vida, para mim é muito triste, assim, né, como que a gente está deixando mesmo de usufruir de uma medicina tão poderosa. É muito assim, só dando um exemplo assim disso que eu estava falando desse ciclo, né? E dessa questão também que eu acho que da parte de educação que eu busco, que é essa questão da autonomia. Eu acho que as pessoas elas têm que entender como funcionam para elas as coisas. Não existe fórmula para todo mundo. Então, isso é a primeira coisa que a cannabis ela é uma planta que ela chama para isso, assim. Não existe receita que funciona para todo mundo, não existe dose que funciona para todo mundo. Às vezes tem uma criança que toma tipo 10 miligramas de THC ou CBD, depende da que a criança tiver, e tem adulto que com 2,5 tá bom. Então, assim, não é questão de. Porque não tem fórmula de peso, que eu pego o peso, multiplica pela miligrama e é isso. Isso é uma coisa que Uhum. não existe na cannabis. Então, assim, se algum médico chegar e fizer uma conta matemática para te dar uma dose, tá errado. Assim, Abre o olho. a gente ainda não chegamos lá. Talvez no futuro, com muito, né, tecnologia, estudo, pesquisa, a gente possa chegar. Mas hoje, se alguém chegar e falar assim, toma isso, não funciona. E assim, Uhum. pegando nessa parte, né, assim, de dor pélvica, né, que é uma coisa que e dor pélvica pode ser no aparelho reprodutivo, mas pode ser no urinário e também na parte digestiva, né, do intestino. Uhum. E é uma das coisas que a gente mais tem é dor pélvica, mulheres em geral. E aí, falando, tem um dado que fala que 84% das mulheres têm dor pélvica, e sendo que 43% tem todo mês, tipo, repete, né? Cada ciclo menstrual você tem, e 25% das mulheres têm dor crônica, pélvica crônica. Então, assim, não dá para se desconsiderar, né? Essa parcela de mulheres sofrendo todo mês, isso a nível mundial, assim. Então, e somando só de endometriose, existe mais de 176 milhões de mulheres com endometriose. E não é possível
que ninguém descobriu, assim, né? Uma forma até de que você falou de diagnóstico que não seja invasivo, né? Porque para você fazer o Uhum. diagnóstico de endometriose, você tem que fazer uma laparoscopia ou alguma coisa invasiva dentro do útero, né? Ou da cavidade da barriga para poder descobrir se ela tem ou não, né? Endometriose. Não, e é isso, né? É o diagnóstico que já pode ser invasivo, muitas vezes para ouvir também que não tem cura, não tem jeito usar É. anticoncepcional para toda a vida, assim. Então, as mulheres que eu atendo, né? Eu atendo, então, mais as emoções ligadas, pela ginecologia, algumas práticas também, né? De trazer alívio para essas dores. Fica ali com um pensamento mesmo muito descrente, sem esperança, de nossa, eu vou viver a minha vida, o restante da minha vida, né? Já tinha dores e agora vou viver a minha vida é dor, né? E aí a gente já vai colocando várias coisas também. Então, ter um útero é dolorido, ter uma vulva é Uhum. dolorido. E a gente vai entrando nesses lugares. Então, como que a gente também pode ser protagonista do cuidado da nossa saúde, de trabalhar mesmo esses desequilíbrios de alguma forma que possa ser prazerosa. E isso para mim que é o grande fã da cannabis, essa questão mesmo de poder sentir prazer. Então eu recomendo para as mulheres que me procuram mesmo masturbação. Ah, Bia, eu tô com cólica, Sim. masturbação. Ah, Bia, eu tô masturbação. Bia, masturbação. Não, e essa coisa que faz parte de um autoconhecimento, né? Assim, eu lembro Sim. que nesse primeiro evento, que as mulheres não conversam entre elas sobre masturbação, né? Quantas amigas você conversa sobre masturbação? Então, assim, eu lembro que quando eu fiz esse curso de ginecologia foi super interessante, porque eu estava num grupo, a gente tinha que discutir assuntos e depois levar para todo mundo. E nessa metodologia, eu estava num grupo com 6 mulheres e eu era a única que tinha me masturbado na adolescência. Tinha Aham. uma mulher que ela foi se masturbar a primeira vez depois de ter um filho, tipo assim. E eu fiquei muito chocada com isso, porque eu não achava que isso era muito normal, mas pelo visto, assim, não é. E aí eu comecei a entender um outro universo que eu não tinha conhecimento, assim. E aí, assim, só pegando essa parte que eu falei da dor na pelvis, né, que é uma dor crônica e tudo mais, isso gera um gasto só aqui nos Estados Unidos de 900 milhões de dólares por ano, ou seja, quase 1 bilhão de dólares. E o que isso significa? Significa que tem alguém lucrando com a nossa dor. Aham. Então, é isso que significa, assim, quem é que ganha com as mulheres ficando com dor ou ficando sem diagnóstico? Assim, Uhum. tem empresa farmacêutica lucrando, vendendo muito remédio. E a questão, assim, às vezes a gente fala de uma questão pontual, né? Assim, ela tem endometriose, parece que é só assim, um pontinho dentro lá da barriga, e só que isso gera tipo uma série de problemas, porque quanto mais dor você tem, mais suscetível a ficar em depressão você mais ansiedade isso gera, mais desconforto na relação sexual você tem, e isso também gera problema com relacionamento. Então, assim, Sim. é uma cadeia, como é que chama? Aquele efeito dominó de problema Uhum. que as mulheres vão tendo por causa de um problema, né? E é um E isso ciclo vicioso, né? É um é, ciclo vicioso. e aí faz com que as mulheres ficam usando tipo antidepressivo, um monte de remédio para dor que não funciona. Teve até há uns 6 meses atrás, foi antes da pandemia isso. Eu estava trabalhando na primeira empresa que eu trabalhei aqui no Canadá e eu estava no floor, né, atendendo as pessoas e eu tinha uma colega que estava chorando. Aí eu peguei e falei, tipo, o que que tá acontecendo? Tipo, vai lá pra dentro, né? Ou sei lá, vai embora pra casa. Ela falou, não, tô com muita dor, eu tenho endometriose e eu já tomei todos os remédios, eu não consigo, e sei lá, e ela tava chorando. Eu falei, não. Ensinei ela a fazer um supositório, e aí falei, vai pra casa, faz isso. E ela, não, nunca usei cannabis, assim, uma pessoa que trabalha numa loja de cannabis, nunca usou cannabis Uau. para isso, assim. Aham. Então, assim, essa coisa, né, que você falou da educação, é Brasil, né, que a gente tem muitos problemas, mas é mundial, assim, não é só Brasil. Uhum. Mesmo aqui com a legalização, a gente tem muito problema, assim, Uhum. com isso. E aí ela, no outro dia, ela chegou me abraçando e falando, você resolveu um problema que nenhum médico tem 10 anos que eu procuro Uhum. tirar essa dor e não consigo. E no outro dia ela estava feliz, trabalhando, sem problema, assim.
Diga. Nossa, não, então, eu acho isso muito, muito, muito louco, assim, porque até as pessoas que eu conheço, né, que eu já estudei fitoterapia junto, realmente fala ali da cannabis, né, fala da maconha, ai não, essa, essa não, tá estudando tudo, tá estudando camomila, tá estudando sálvia, tá estudando artemisia, tá estudando arruda, um monte de coisa. Falou na cannabis, a cara fecha, assim, vários muros são colocados, né, então... Como que a gente vai realmente trazendo isso, que é uma planta, né, que tem todas essas Uhum. propriedades, tudo isso, e trazendo esse alívio, porque eu fico da mesma forma que você fica. Então, chega uma mulher, uma pessoa ali com várias dores, né, com todos esses desequilíbrios ginecológicos e tudo mais, e eu gostaria de ter esse recurso, né, eu gostaria de Uhum. indicar também fazer esse uso, mas não tem as condições, né? É tudo muito, muito nebuloso. Então, queria saber mais também, Luna, da sua experiência, né, em si, enquanto mulher, enquanto Uhum. laboratório também, né? E o que você já está vendo também de outras narrativas, de outras experiências. Talvez você está otimista, esperançosa também para o futuro, como que a cannabis vai chegar a mais, né, nessa expansão. Olha, eu repito isso assim com muito segura de que assim, em 10 anos ninguém mais vai tomar antidepressivo a não ser, né, cannabis Graças a e Deus. cogumelo, MDMA e qualquer outra coisa assim que a gente chama, né, da revolução dos psicodélicos que está acontecendo. Uhum. Eu falo isso de uma forma muito segura porque a gente já vive isso aqui. Não é a população inteira, mas assim, já tem junto dos Estados Unidos, né, que o Health Canada, que é o Ministério da Saúde daqui, e o FDA, que é o dos Estados Unidos, eles têm pesquisa avançada com MDMA e avançada com cogumelo mágico, e cannabis já é legalizado. Então, assim, existe um lobby muito grande da indústria farmacêutica contra isso, é claro, mas assim, Uhum. é completamente assim impossível a gente voltar atrás no que a gente está chamando da renascença dos psicodélicos. Nossa. Então, assim, o que eu vejo da minha experiência pessoal, né, assim, de usar a cannabis, o supositório de cannabis principalmente, porque assim, cannabis já é um tabu e falar de supositório, então é outro tabu, né? Então, assim, eu até ensinei esses tempos atrás que eu uso essas cápsulas de gelatina vegana, e Aham. aí você coloca um produto, esse aqui é um óleo de THC, e você coloca isso como supositório, uma cápsula. É a coisa mais fácil de fazer do mundo se você tem um CBD, um Aham. THC em casa, e isso acaba a minha dor em 3 minutos. E assim, tanto para isso, que é uma dor pélvica, porque eu tenho dor na lombar e ciático, que também é Uhum. na região pélvica, e eu uso o supositório no intestino, e também minha dor de ciático, ela acaba em 3 minutos também. E Uau. assim, eu tô deitada na cama, eu posso levantar e ir para uma festa. Aham. Então é uma coisa assim que a primeira vez que eu usei, eu lembro que eu ficava assim rindo sozinha, ligando pro meu irmão para contar, falei assim, nossa, mas eu tava deitada na cama morrendo e agora você sente o seu útero derretendo assim, ó, parece que aquela contração de dor e que tudo que acontece ali, ele só tipo derrete, você fica com uma sensação muito confortável. E é Uhum. isso que eu sinto assim em relação à minha cólica, assim. Uso tópico também, Luna? Uso tópico, o Daria ali pra. supositório, assim, tem várias pessoas que passam, mas o supositório ele Uhum. funciona como um tópico mais interno. Então, assim, quando Interno. eu uso THC, Mais rápido, né? você não fica chapado, ele é absorvido pela mucosa, que tem uma absorção mais rápida, mais efetiva do que na pele, e Uhum. você não fica chapado e ao mesmo tempo tira a dor. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho experienciado aqui, e inclusive, né, para os casos de dor pélvica e na endometriose, tem vários estudos mostrando, inclusive, eu até botei esse estudo e algumas outras referências que eu estou falando aqui, eu botei no meu grupo do Telegram, Massa. as pesquisas,
justamente para quem tiver interesse, vai lá, clica, lê a pesquisa, é em inglês, infelizmente, mas são referências do que eu estou falando, e aí no caso da endometriose tem uma pesquisa feita com os ratos. Lógico, os ratos não são humanos, né? Tem um processo aí pela frente para poder fazer essa pesquisa em mulheres, e isso também é uma coisa que já tem algumas empresas fazendo, demonstrando que é um estudo comparativo que mostra que as mulheres que usam cannabis, elas têm 50% de redução da endometriose. Aham. E aí, lembrando também, né, que para quem assim não sabe muito bem como funciona a endometriose, ela é o tecido do endométrio que aparece fora, né, dessa região, fora do útero, e ela não necessariamente nasce colada no útero, ela pode nascer até no coração. Então, isso também é um problema, Intestino também. porque uma das formas de tratamento mais convencionais é tirar o útero. E isso não adianta, porque isso pode estar em outra parte do seu corpo. Então, assim, né, como você falou, usar anticoncepcional. E tem pessoas que fazem mais de 30 cirurgias. Assim, nasceu aqui, vai lá e tira. Tipo assim, imagina o tanto que é invasivo você fazer, assim, múltiplas cirurgias até chegar ao ponto que tira o útero. Então, eu acho que isso é extremamente, assim, agressivo com o corpo, né, da mulher fazer isso. Sim. Eu tô. Tá vendo tanta coisa na minha cabeça? Eu falei do uso tópico porque eu tinha uma pomada assim que eu consegui de uma pessoa X. Eu tava com uma amiga e ela falando de cólica, de cólica. Eu falei, amiga, deita aí, vai, põe. Deixa eu fazer uma massagem em você. E peguei a pomada, né? E fiz mesmo uma massagem aqui nela no baixo ventre. E o resultado ali foi muito rápido, foi muito incrível. Então, e o que a gente tem mais acesso, pelo menos eu aqui, né, em São Paulo, em Brasília também era assim, era mais por lubrificante, né? Acho que o nosso acesso, assim, era mais também de prazer, de masturbação, mas eu acabei usando lubrificante também para vários outros usos também de cólica. Não, E aí o que eu tá. Diga. Pode falar, Luna. Não, o que eu ia falar é que o produto é o mesmo, assim. É o mesmo. Então, assim, tanto faz se é um lubrificante, e aquilo lá é uma extração de infusão de cannabis. Então, você pode usar para ingerir, dependendo, né? Não sei o produto que cada um tem, mas eu tô falando assim, se você faz um produto em casa, eu até ensinei aqui no Instagram uma receita para você fazer em casa, Legal. que isso você pode usar tópico, você pode ingerir, você pode fazer seu supositório, você pode fazer protetor labial, você pode fazer o que você quiser com esse Sim, eu mesmo tinha um. produto. Aham. Gente, aí só uma coisa para quem tá assistindo. O cannabis é essa plantinha ali, ó, atrás da Luna, verdinha. Não é essas pedras que vende aí cheia de coisa e químico e não sei o que você paga R$ 2, viu? Porque isso é importante. A gente tá falando aqui, é isso, é de uma flor, é de uma planta. Porque como aqui no Brasil, né, tem toda essa questão da ilegalidade, de tudo mais, às vezes a gente não sabe mesmo a origem daquilo, o que colocaram para ficar mais pesado, né, para a grama ali ter um negócio. Então, fazer o negócio Não, mas direito ali, sabendo, né? Isso que você está falando, assim, é primordial, assim. Eu fiz esse vídeo, foi logo no começo da pandemia e, assim, eu brinquei lá no começo do vídeo, eu falo que assim, todo mundo tem que aprender a fazer isso para a pandemia, porque eu acho que isso era uma coisa que ajudaria muita gente na pandemia. E justamente, e aí depois disso eu desenvolvi uma cartilha que eu até deixei aqui no Instagram, no link da bio, pode baixar, e é gratuita. Por quê? Porque é a principal coisa que a gente, e eu trabalho, né, com essa pesquisa de produto aqui no Canadá, a principal coisa que a gente tem que saber de um produto é a qualidade e a segurança. Então, assim, quando você compra, né, até quando eu produzia no Brasil lubrificante, eu pegava uma orgânica, porque eu usava. Mas, assim, eu não acho que todo mundo faz isso, de pagar caro numa cannabis porque é orgânica, porque você está preocupado com a pessoa que vai usar. É porque eu fazia para mim e para as minhas amigas.
Então, Sim. assim, quando você compra isso, você não sabe a procedência da planta, você não sabe que planta que foi. Então, não custa nada alguém estar fazendo um lubrificante de prensado Uhum. e vendendo. Então, assim, isso é perigoso, principalmente quando você faz uma extração. Se isso é feito num solo que é contaminado, você vai estar passando na mucosa uma coisa que é contaminada. Então, é por isso que eu fiz esse guia com algumas Massa. perguntas e respondendo por o que que você tem que saber. Digamos assim, você vai comprar de alguém, você segue aquele guia, você vai saber exatamente se aquele produto tem qualidade ou não. Porque segurança é a primeira coisa. E também porque quando você faz o uso de um produto que não é bom e que não tem segurança, muitas vezes você vai falar assim: ah, a cannabis não funciona, ou ah, eu tive uma alergia por conta do Uhum. lubrificante. E não tem nada a ver com a cannabis, é o produto que você está usando, é a procedência do produto, é o tipo. Então, eu acho que isso acaba queimando a ciência da Nossa. cannabis e o produto, e é isso que a gente luta contra, porque se a gente está, né, tentando desfazer o estigma que existe em torno da cannabis, eu acho que a principal coisa assim que eu, no meu trabalho e na minha vida, tento fazer é, dar prioridade para segurança e qualidade. Então, isso é muito Sim. importante. É, porque eu fico receosa, né? A gente tá aqui falando animadamente. Ah, vou lá fumar pra não sei o que é, aquele prensadão, aquele negócio horroroso que, tipo, te deixa, né, ali num outro estado, num outro Uhum. lugar. Então, assim, infelizmente no Brasil a gente tá nessa situação, né? Mas quer fazer o uso parceiro, que seja feito com responsabilidade, com seriedade, né? Com a planta, com você mesma, com essas pessoas mesmo. Então, assim, aí, gente, eu não vou indicar ninguém aqui, né? Mas é Uhum. realmente ali num senso de coletivo e de comunidade para saber em quem que tá plantando, como tá plantando, né? E guardar isso também, porque infelizmente a gente está vivendo essa realidade. Então, quando a gente está falando de cannabis, é isso, é a plantinha ali que a Luna mostrou que está atrás dela, Uhum. né? No Canadá, Sim. felizmente, já está num outro patamar aí. Espero que o Brasil também chegue lá um dia. Mas não é o prensadão, não caiam nessa, não façam isso Isso. com o corpo de vocês, né? E com a planta, e enfim. E assim, Temos falando dessa. perguntas? Enquanto você vê assim, quando a galera coloca alguma pergunta, eu queria falar também que o nosso saber tradicional, principalmente de mulheres que usam cannabis e que consomem cannabis, a gente sempre usa e sabe que, eu tô com cólica, eu vou fumar vai melhorar. Então são coisas assim que a gente já vive, né? Tá no corpo? É, Aham. isso, e que a gente já tem esse conhecimento um pouco tradicional de quem está nesse meio da cannabis, né? E isso é por isso assim que além dessa forma de supositório, como você falou, o uso tópico ajuda. Você ingerir também, né, os comestíveis ajuda, fumar também ajuda. Então, assim, para mim o supositório é o mais efetivo, mas tem muita gente que fumando já fica bem, já alivia a Uhum. dor de uma cólica tranquila, assim. Então, eu acho que tem várias formas de consumir cannabis, né? Não é só uma. E eu sempre falo muito de expositório justamente porque é uma forma que ninguém gosta de falar. Tipo assim, em médico nenhum vai falar para você, tipo, espero que mude, né? Mas assim, pega esse supositório de cannabis e coloca dentro da sua vagina. Tipo, é bem Isso, difícil o médico falar. isso é super novo para mim, assim. Eu fui para o Canadá em 2014, fiquei na casa de uma amiga, assim. E ela fazia já o uso da cannabis em um tratamento, né, de uma doença crônica, um desequilíbrio crônico dela, Uhum. e ela não sabia bolar, e o médico entregava para ela boladinho, assim. Ah, E que aí eu bom! passei um tempo com ela, ela, Bia, você que sabe, faz aí para mim. Aí eu passei uma tarde fazendo vários para ela, né, e assim, era fumando, né, e aí quando você falou do supositório, eu achei lindo essas cápsulas, muito mais simples também, e maravilhoso. Então, assim, Luna, quem tiver mesmo pergunta, aproveitem a Luna, né? Que Esse assim, médico é um médico legal, hein? especialista. Gostei desse médico. Sim, tá aí no Canadá já faz um tempinho, mas era uma realidade que eu estava muito, muito entusiasmada, né? Eu morei em Vancouver
Burnaby, né, perto, em 2010, e eu via já manifestações acontecendo, aquela bandeira do Canadá com a folha da cannabis ao invés do Sim. maple, né? E já estava rolando tudo isso. E aqui no Brasil, nossa, é uma coisa toda em volta, né? Super desafiador em muitos espaços mesmo, e espaços ali que estudam plantas. Esse que para mim é o mais uau. Assim, caramba, a gente está estudando fitoterapia, né? A ciência das plantas, e aí fala da cannabis, opa, né? Gera tudo isso. Então, é um processo mesmo de educação de base, né? E tirando esses preconceitos, e limpando tudo isso, e ficando essa essência mesmo, essa sabedoria ancestral. E por isso que eu Ah, gosto muito de pautar assim nossa conversa, assim, minha conversa em geral, em pesquisa, né? Porque eu acho que isso dá uhum, uma credibilidade e assim, a gente está no momento, né, de descaso e descrença na ciência, mas eu acho que ela é a única solução, assim, principalmente para diminuir o sim, preconceito e dar mais, né, crédito para cannabis. E assim, aí tem e já tem indústria farmacêutica atuando nessa área, assim. Eu tenho dois exemplos para dar aqui, estou com o meu computador. Tem quando eu falei do nosso sistema endocannabinoide, e a gente tem os nossos endocannabinoides, né, que são a gente sintetiza esses endocannabinoides que conectam nos receptores. E aí a gente tem também as enzimas que elas degradam e que elas sintetizam. É porque é um sistema on demand, tipo assim, ele age de acordo com a necessidade. Se você está com dor de cólica, provavelmente se você fizer uma análise, você vai ver que ali naquele ponto de dor tem mais endocannabinoide, porque o sistema falou, oh, ali tem um uhum, problema, vamos sintetizar endocannabinoide para aquela dor ali. E aí tem um estudo que uma indústria farmacêutica já está tentando fazer um remédio, que é uma dessas enzimas, chama FAH, F-A-A-H, e é uma enzima que ela evita que o nosso endocannabinoide se degrade, e aí, não degradando, você fica com mais disponibilidade dessa anandamida, que é essa molécula que eu falei da alegria, e ela é análoga ao THC. Então, assim, quando uhum, você está usando o THC nos receptores CB1, ela é a responsável para tirar a dor. Então, o que essa indústria da farmacêutica está tentando fazer é fazer uma enzima que inibe a degradação e aí você vai ter mais disponível os seus endocannabinoides, digamos assim, não precisa da cannabis. Mas isso é uma coisa que já está em curso. Não sei se fica claro de entender para quem não está familiarizado com receptores e esses cara, nomes assim, incrível. Uhum, mas isso já é uma coisa que a indústria está focando. E uhum. outra Mas assim, coisa, diga. não, só para quem está chegando, para quem quer entender sobre tudo isso, né? Vai no perfil da Luna, vê tudo lá, faz as pesquisas também, pegar esse material gratuito que ela está disponibilizando, porque é muito incrível, né? E aí foi Corpo Celeste, eu acho que falou, que eu vi ali rapidinho, Sim. essa questão, né? Nossa, mas é isso, né? E legal que no Brasil, como que a gente pode ver isso? E falando mesmo desse lugar de educação, né? E Sim. quando eu te escuto falar de tudo que está sendo feito no Canadá e nos Estados Unidos, claro que eu sinto ali uma invejinha, né? De tipo, poxa vida, olha onde estamos, mas também buscar inspiração, né? Então tem pessoas Sim. aqui no Brasil que estão fazendo esses estudos, né? Vamos Sim. também nos mobilizar nesse sentido, né? De ir colocando, na época que eu estava acompanhando, tem acho que é o programa de política de drogas aqui no Brasil, que está Uhum. super influente, é uma plataforma, na verdade, né? Uma Sim. plataforma de política de drogas com pessoas incríveis. Eu conheço alguns lá que são da ciência política do direito, também da UNB. Então, ir colando com essas galeras e ver também até que ponto que a gente pode falar, né? Para que a gente também não sofra nenhum tipo Sim. de represália E eu nesse acho sentido. Eu acho que a coisa muito importante da cannabis é que ela é uma substância muito segura. Então, assim, Uhum, né, assim, você pode testar em você mesma. Eu testei em mim mesma e, assim, as pessoas se automedicam com cannabis
há muito tempo, assim, né? Toda essa era de proibição, ninguém deixou de consumir cannabis. Então, talvez você não Uhum. tenha. Hoje a gente tem muito mais informação, né? Mas assim, talvez você não tenha a indicação, mas assim, eu mesmo comecei a desenvolver eu mesmo comigo mesmo. Então, assim, você tem que ter essa autonomia de testar e assim, assim, se tiver uma boa qualidade e se for de uma forma segura, né? Como a gente está comentando aqui, você não vai ter problema. Assim, isso não vai te Uhum. gerar um problema, é uma substância muito segura. Por isso que eu fico muito tranquila de falar abertamente de cannabis. Primeiro, porque ninguém Aham. nunca morreu de cannabis. Segundo, se você usar um supositório, muito provavelmente você não vai ficar chapado, então não tem nem aquele mal-estar ou alguma coisa que você pode ter, né, de ficar chapado. Então, assim, e aí sempre na microdose, microdose é chave para qualquer substância, então começar com um pouquinho e aumentando gradualmente. É a forma que a gente mais usa, né? E assim, quando eu estou vendendo cannabis na loja, é a forma que eu falo para as pessoas usarem. Você tem que fazer teste, não tem como você chegar usando Aham. uma dose grande, então eu acho que isso é Uhum. fundamental para você ter essa segurança, assim. E essa questão mesmo que você falou várias vezes da cannabis como ferramenta também de autoconhecimento e de autonomia, porque é isso. A ginecologia natural fala muito sobre isso. Mais do que usar plantas, é esse convite de mergulhar para dentro de si. Então é isso, é o nosso corpo enquanto o nosso laboratório. E olha que divertido isso, né? Porque às vezes a gente só quer tomar um negócio e ficar livre desse corpo, mas você está morando nesse corpo. Então é fazer isso. Tá, até que ponto, né, eu devo fazer um uso? Como que eu tô me sentindo? Fiquei bem, não fiquei bem? Aumenta um pouquinho, abaixa um pouquinho. E a gente estuda tanta coisa que a gente não gosta, né? Eu sempre falo isso, cara, eu estudei tanta coisa que eu não queria na universidade. Aí agora que eu tenho a possibilidade de fazer um autoestudo, gente, que massa, né? E aí a Amanda colocou assim, como é mesmo o procedimento com óleo dentro do supositório, e você mostrou, né? Que é colocar mesmo o óleo dentro de uma cápsula e Isso, assim, ingerir esse óleo. não, não ingerir, colocar ele de supositório. Então aqui eu tenho uma cápsula, né? Tá dando para Aham, ver? Então eu uso sim. essa cápsula e eu uso esse aqui é um óleo de THC. É uma infusão dessas que dá para fazer em casa. Deixa eu pegar aqui. Então o que eu faço é colocar o óleo aqui dentro, fecho ela e coloco ela dentro da vagina como um supositório. Aham, tá, É isso entendi. aqui. Então, assim, Entendi. se você pode ingerir, vai ser igual um Maravilha. comestível, mas aí você vai ficar Aham, chapado e muito chapado. Eu até gravei um vai. vídeo sobre isso. Chapa. Mas, é, Aham. é, mas isso aqui, ó, isso aqui é um supositório que você pode usar vaginal ou no reto, no intestino. Uhum. E bem provavelmente você. Não fiquei melecada agora de óleo. Bem provavelmente você não vai ficar chapado, porque o supositório ele pula a parte digestiva. Então, quando você ingere e passa pelo sistema gastro e aí passa pelo fígado, porque a cannabis ela é um óleo, né? Os canabinoides e os terpenos, eles são lipossolúveis, né? Então, eles só se diluem em óleo, então ele vai ser metabolizado pelo fígado. Então, quando você Uhum. usa no supositório, você pula toda essa parte do sistema gastro. E aí ele vai ser absorvido dentro do intestino ou dentro da vagina, ele age localmente e vai dali para a corrente sanguínea. Entendi. Então é por isso que a gente não fica chapado. E aí por isso que eu acho Uhum. muito efetivo e eu sou a maior fã do uso de supositório. Principalmente porque assim, se você for dormir, tudo bem, você pode até ficar chapado, mas assim, eu vou trabalhar quando eu tô menstruada. Então eu não quero, tipo, Uhum. usar alguma coisa que eu vou ficar chapada para trabalhar. Então eu uso um supositório e você não sente nenhuma diferença, assim. E como que é a função, que a Amanda também perguntou, né? Dessa redução de dores na útera, né? Uhum. Como que a cannabis age nessas dores? É relaxamento? O que que ela faz? Então, a gente, como eu falei, assim, a gente tem esses receptores espalhados no organismo todo e uma grande Uhum. parte concentrada no sistema reprodutivo. E aí, o que a cannabis faz, né, no caso aqui que eu estou mostrando o THC,
ele se conecta, ele tem mais bioavailability, como é que fala isso em português, gente? Ele é mais disponível para o receptor CB1. Sim. E aí, Uhum. o CBD, ele age no sistema periférico, então ele é mais disponível no receptor CB2. Então, o que regula a dor, principalmente, é o CB1. Então, principalmente para dor, por isso que eu uso mais THC para dor do que CBD. Uhum. E existem proporções, essa empresa dos Estados Unidos que faz supositório, que chama Foria, né, que escreve, eles são uma empresa que estão pesquisando em Harvard, inclusive é uma pesquisa em Harvard que eles estão fazendo, de uma proporção de 60% THC e 40% CBD. É a proporção que eles estão achando que funciona mais. Então, mas isso, como eu falei, depende muito da mulher. Assim, se eu uso só CBD, para mim não faz diferença nenhuma. Se eu uso THC, isso funciona para mim para dor muito rápido. Uhum. E voltando à pergunta que ela falou, como é que funciona isso para dor? Então, o THC e o CBD, eles modulam, são moduladores. E aí isso faz com que diminua a dor. Então, e não é isolado, assim, essa coisa que a gente estava que a gente estava falando, assim, a cannabis ela é uma ferramenta porque a parte de alimentação é muito importante. E aí, quando a gente falando de endometriose, tem vários estudos falando que quem come carne e laticínio tem muito mais probabilidade de ter problemas de endometriose. Ou as Uhum. pessoas que têm endometriose deixam viram veganas, né? Basicamente, se você tira carne e todos os laticínios, basicamente você vira vegano. Você tem Sim. muito menos inflamação no corpo e melhora o estado da endometriose. Então, assim, não adianta você botar todas as suas fichas na cannabis, não mudar seu estilo de vida. E tem outra coisa também, assim, que tem um estudo que fala das toxinas, Uhum. diotoxinas, e falam que nesse estudo comparativo, as mulheres que têm endometriose, ela tem uma taxa de diotoxina muito maior do que as que não têm. Então, assim, às vezes é uma disponibilidade genética que faz com que você absorva mais toxinas e isso, né, colabora nesse quadro de endometriose. Então, é um conjunto, nenhuma doença ela é isolada, assim, do que você Uhum. come, do que você Sim. faz, do que você pensa. Então, eu acho que a cannabis e estudar um sistema endocannabinoide me proporciona muito essa visão de que isso é o link que faltava para a gente entender que o corpo não está separado da mente, assim. E tudo isso que a gente vê, é, Uau. tudo isso que a gente vê, assim, desde as, né, religiões hinduístas, chinesas, desse yin yang, dessa coisa, né, de que a gente tem essa busca, né? Eu tinha isso na minha adolescência, essa coisa, né, desconexão do corpo com a mente e tudo mais. Uhum. E isso, para mim, hoje a gente tem que fazer mais estudos sobre isso e pesquisar mais, mas a resposta para mim disso hoje é o sistema endocannabinoide. Então Uau, eu fico Luna. muito, muito feliz de saber que eu tô viva para ver que a gente vai chegar nessa conexão. Por isso que a cannabis ela ajuda tanto na parte física quanto na parte emocional. Pegando esse exemplo Uhum. de dor, assim, se você tá com dor e isso te deprime de alguma forma e isso faz você largar o seu trabalho porque você não consegue trabalhar ou ter um relacionamento ruim com seu parceiro ou sua parceira, e isso afeta no seu nível psicológico, físico e mental. Então, e aí a cannabis ela atua simultaneamente nessas áreas que estão conectadas. É só a gente que tenta desconectar as coisas porque para ficar mais fácil de entender, mas não fica. E a gente volta para esse início, né? Porque é isso, a ginecologia é esse convite.
Então, assim, quando você falou esse da cannabis como link, né, do corpo e da mente, é isso que a ginecologia está propondo também, a ginecologia natural, Uhum. né? Esse mergulho, esse autoconhecimento de saber. Então, por exemplo, eu faço a ingestão mesmo, né, de algumas gotinhas do CBD e me faz um super bem, assim. Mas também tem toda essa parte, porque a maioria dos desequilíbrios que a gente vê mesmo é a inflamação do corpo. Então, é isso, esse monte de leite que toma, um monte de queijo que come, um monte de açúcar, um monte de farinha branca industrializada. É claro que o corpo vai gerar alguma coisa dali, né? E não vai ser esse uso assim, de eu vou tomar um chazinho aqui, vou fazer um negocinho aqui que vai resolver isso. É toda uma mudança de Uhum. paradigma da cabeça que nós fomos ensinados, né? Então tá ali com uma dor, eu quero que essa dor saia da minha vida. A gente, como que fala, tem uma rejeição também, né? Então, na Uhum. ginecologia natural, às vezes a gente fala coisas assim que podem ser muito pesadas, mas que para mim faz muito sentido de que desequilíbrios podem ser portais do seu conhecimento, né? Então, essas Uhum. cólicas estão querendo te trazer alguma coisa. Infelizmente, é muito dolorido. Infelizmente está gerando tudo isso. Mas se tiver condições ali mesmo de querer se aprofundar, né, de parar de tampar as coisas e de olhar para aquilo e falar, não, peraí, vamos lá, eu vou estudar. Eu quero ver o meu corpo, então, como um instrumento, né, de amor também, né, de prazer, de cuidado, né, eu mereço esse cuidado. Transformações incríveis podem acontecer. Então, assim, Luna, né, a gente já passou de 1 hora de live, o Instagram acho que está liberando mais tempo, e isso me faz Jura? muito feliz. Aham. Uau! 5h25 agora e não apareceu, então eu acho que eu tô com mais controle aqui das coisas. Ah, que bom. Mas fiquei maravilhada, assim. Eu acredito que muitas perguntas vão sair dessa live. Eu, Sim. inclusive, né, tô pensando em muitas coisas aqui e queria te agradecer imensamente pelo seu estudo, pela sua pesquisa. Quando a gente fala de ciência, eu vejo muito isso, assim, não, a gente tem que abrir mão da ciência, né? Ou quando eu faço uma crítica da ciência, a Bia é contra a ciência. Onde já se viu ser contra a ciência no país do Bolsonaro, não sei o quê, a gente não pode fazer. Mas não é isso, não. Eu tô fazendo. É crítica, gente. Crítica é diferente de demonização. E eu quero ver Uhum. muitas mulheres feministas, muitas mulheres politizadas trazendo isso para essa ciência, né? Para que essa ciência sirva para algo assim, com essa tecnologia toda, que é uma tecnologia que eu Sim. não tenho, que a gente não tem. Então, fico muito feliz, assim, fico maravilhada com o seu trabalho e muito contente mesmo. Obrigada. Eu Muito também fico obrigada. muito feliz aqui com esse nosso papo. Eu acho que essa conexão, assim, né, dessas ferramentas que a gente pode ter, tanto da ginecologia natural quanto da cannabis, elas são essenciais para a gente ter mais autonomia sobre o nosso corpo, para a gente ter mais conhecimento e para gerar essa troca mesmo, né, igual a gente está fazendo aqui virtualmente. É, e aí falar também que quanto mais a gente se apodera dessas plantas, né, de uma forma mais ampla, né, da planta como medicina e aí da cannabis como medicina, porque isso é uma coisa que o mercado já está de olho, assim, a Bayer mesmo, né, que é de farmacêuticos, a Bayer já tá, ela tem a patente de um remédio que existe na cannabis, de um dos componentes que existem na cannabis, que reduz em 50% os miomas, né? Quando você tem quando você tem a endometriose, ela reduz Não, em endométrio. 50% a endometriose. Então, Uhum. assim, imagina que tem já uma empresa farmacêutica com a patente disso. Só que eles podem patentear o sintético, mas eles não podem patentear a planta. A Então a gente planta. tem que tomar isso para a gente tem que saber o uso disso. E aí eu fico só muito agradecida e muito feliz. Estou vendo aqui muitas pessoas também que levam. E assim, eu acho que espalhar esse conhecimento é fundamental. Eu acho que, assim, para quem, né, igual eu estou aqui tendo essa experiência, e aí eu fico muito feliz de falar, porque eu sei que isso pode chegar, né, numa segunda pessoa que não estava aqui na live e que vai fazer proveito disso. Então, eu acho que Sim. quanto mais a gente espalhar esses conhecimentos, é melhor. Muito E assim, obrigada. Lu tá, né, gente, a favor de povos originários, com essas sabedorias ancestrais há muito tempo, Uhum. porque essas plantas, elas vêm de floresta, né? E assim, a gente aqui com a nossa Amazônia acabando, se queimando
Pantanal também. Então, assim, tem povos ali que, né, como a Luna trouxe, 5.000 anos. Então, assim, tem toda uma sabedoria, tem todo um conhecimento por trás disso, tem vidas por trás disso, né? Tem vida ali, a planta respirando. Então, a gente também está muito mobilizado. Eu adorei, inclusive, a nossa live, porque eu acredito que trouxe muito dessa política também, né? Tem muita coisa por trás, tem muita coisa por trás. E nesse mercado, são essas pessoas, são quem tem, né, a tradição, são os povos originários de vários lugares do mundo que tem também que lucrar com isso, porque isso é um saber deles. Exato. Então, se a gente está aqui nesse momento e tem empresas farmacêuticas ganhando com isso, tem que ter alguma forma desses povos também ganharem com isso. Maravilha, maravilha. Lembrei, só pra gente finalizar, teve um. Eu não sei como que não fizeram de cannabis, eu não sei se vai ter aquele documentário da Netflix de indústria da cura, que fizeram da Sagrada Ayahuasca, fizeram de aromaterapia, né? E da Sagrada Ayahuasca mostrando mesmo isso, né? De uma mulher nativa também, do Peru, eu acho, acredito, né? Que cresceu muito, escalou, né, ali, escalonou mesmo da venda da Sagrada Ayahuasca e ela trazendo tudo isso, porque a Sagrada Ayahuasca é uma super medicina, né, e a forma como está sendo feita pela indústria é diferente, né, ou por retiros lá do não sei aonde, então como que a gente também compartilha isso, comunica sobre isso, voltando para quem está na raiz de tudo isso, Com né? certeza, Tem esse é o bastante caminho. conhecimentos. Maravilha, Luna. Te agradeço Obrigada, imensamente. gente. Muito grata. Obrigada, Beatriz. Grande beijos. Um beijo.